Olá, meus nobres guerreiros e nobres guerreiras. Eu sou Robson Marques, policial civil do estado de Pernambuco, e hoje vamos fazer a nossa análise estratégica e esquematizada do edital do concurso do DEPEN para o cargo de Agente Federal de Execução Penal. Mas antes, é muito importante que você se inscreva no canal, dá o seu like e compartilha, porque com essa simples atitude você faz uma ação social e ajuda milhares de pessoas a estudar para concursos públicos totalmente grátis, principalmente aquelas que não têm condições de comprar um curso preparatório que proporcione, no mínimo, uma igualdade de aprendizado e de competição. Vem comigo e juntos vamos vencer! Meu guerreiro e minha guerreira, hoje vamos fazer uma análise estratégica e esquematizada do edital verticalizado para o cargo de Agente Federal de Execução Penal do concurso do DEPEN de 2020. Isso mesmo, meu guerreiro. Criei o edital verticalizado, deu muito trabalho, mas o edital verticalizado é um ponto estratégico e esquematizado para garantir mais pontos na sua prova, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos começar aqui pelos conhecimentos básicos, que é o bloco 1, que vai cair 30 questões. Língua portuguesa. A língua portuguesa, os seus tópicos vai cair compreensão e interpretação de textos de gêneros variados, reconhecimento de tipos e gêneros textuais, domínio da ortografia oficial. Eu vou marcar compreensão e interpretação de textos como ponto quente, isso mesmo. Então eu vou, no meu edital, não sublinhei aqui para ficar de uma forma, não sei qual a sua estratégia, para mim, compreensão e interpretação de texto, não para mim, nas bancas CESP despencam questões, meus guerreiros. Então, para mim, depois no meu edital, eu sublinho ali, porque eu dou mais prioridade nesse assunto. Ali, domínio da ortografia oficial, cai poucas questões. Aí vamos analisar domínios dos mecanismos de coesão textual. Aí tem emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectores e de outros elementos de sequenciação textual, meus guerreiros e minhas guerreiras. E tem emprego de tempos e modos verbais. Cai questões sobre tempos e modos verbais, meus guerreiros. Aí vem domínio da estrutura morfossintática do período. Aliás, do período. Aí tem emprego das classes de palavras, relações de coordenação entre orações, entre termos da oração, relações de subordinação entre orações, entre termos da oração, emprego dos sinais de pontuação, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, emprego do sinal indicativo de classe e colocação dos pronomes átonos. Ou seja, meu guerreiro e minha guerreira, então, preste atenção, esse domínio da estrutura morfossintática do período é um ponto estratégico, porque trata de orações coordenadas, orações subordinadas, tem ali o emprego indicativo da classe. Então, meu guerreiro, sublinhe esse, marque com o seu marcador aí, ponto estratégico. Em vez de você estudar ali, vamos supor, emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, então, meu guerreiro e minha guerreira, esse ponto, se você tem pouco tempo, foque mais nele, porque despenca questões nas provas, assim como interpretação de texto. Vamos ver agora a reescrita de frases e parágrafos do texto. Significação das palavras, substituição de palavras ou de trechos de texto, reorganização da estrutura de orações e de período do texto, reescrita de texto de diferentes gêneros e níveis de formalidade. Aí tem também a correspondência oficial conforme manual de redação da Presidência da República. Acredito que vai vir questões na prova sobre o manual de redação da Previdência da República. E o próprio edital já deu ali o padrão ofício, ou seja, você vai focar 100% do seu estudo no padrão ofício. Ah, vai ter outros? Eu não sei, mas entre os outros eu vou estudar só o padrão ofício, meus guerreiros e minhas guerreiras, porque foi a que se impediu. Eu vou estudar outros tipos? Não, padrão ofício. Vou estudar memorando? Você pode até estudar memorando para entender de uma forma ou de outra qual a sua relação com o padrão ofício.
mas eu vou focar mais no padrão ofício, porque eu estudo rapidozinho e você ali garante a sua questão na prova. Agora, ética no serviço público. A ética no serviço público. Meu guerreiro, minha guerreira, esse edital verticalizado, na minha concepção, eu divido ele em videoaula, PDF, lei seca, questões e revisão. Tem outras formas de colocar? Tem, mas é muita coisa. Então, eu acredito que, como hoje eu faço só isso, quando é videoaula do assunto que eu não domino, eu assisto a videoaula. Quando eu domino o assunto, eu vou para o PDF, porque o PDF ele é mais amplo, ele tem mais opções de jurisprudência, de questões. Lei seca, quando é lei seca, eu só decoro a lei seca. E questões, fazer muitas questões dos assuntos e a revisão primordial. Tem simulados? Tem. Eu não coloquei ali simulados, porque eu já sei que eu devo fazer simulado, principalmente no sábado ou no domingo, meu guerreiro e minha guerreira. E a redação discursiva eu deixo para praticar no sábado e domingo. Isso mesmo, eu faço redações no sábado e no domingo. Se eu faço simulado no domingo, eu faço uma redação. E mesmo se eu não fizer simulados no sábado, eu faço uma redação, meu guerreiro e minha guerreira. Ética no serviço público. Tem ali ética e moral, ética, princípios e valores, ética e democracia, ou seja, exercício da cidadania, ética e função pública, ética no setor público. Aí vem a lei número 8.112 de 1990 e suas alterações, ou seja, essa lei colocaram dentro do estudo da ética, meus guerreiros, minhas guerreiras. Vem espécies de procedimento disciplinar, sindicâncias, investigativa, patrimonial e acusatória. Tem o processo administrativo disciplinar. Dê uma ênfase nos seus estudos nesse processo administrativo disciplinar, que eu acredito que vai vir questões. Ritos ordinário e sumário, isso mesmo. Quando nós estudamos o processo administrativo disciplinar, nós estudamos os ritos ordinário e sumário. Se parecem, mas não são iguais. Aí tem as fases do rito ordinário e sumário: instauração, inquérito e julgamento. Isso, cada um tem as suas fases de instauração, inquérito e julgamento. Aí vem as comissões disciplinar, requisitos, suspeição, impedimento e prazo para a conclusão dos trabalhos, ou seja, prorrogação e recondução. Isso mesmo, as comissões disciplinar de cada processo administrativo, seja ele o rito ordinário e sumário, cada um tem a sua composição, meu guerreiro. Então, seja, esse assunto vai vir questões, meu guerreiro, da lei 8.112. Aí tem também a lei número 12.846 de 2013 e suas alterações, ou seja, ética você vai ter que estudar, principalmente a lei 8.112 e o que é ética, o que é moral, meu guerreiro e minha guerreira. Você vai estudar porque é um assunto simples, fácil e dentro de ética, o que está ali mais complexozinho é a lei 8.112, mas ela deu os seus tópicos de estudo. Você vai focar no processo administrativo disciplinar, as formas de provimento, aliás, as espécies de procedimento disciplinar, sindicâncias investigativas, ou seja, a lei é grande, mas ela deu o que você vai estudar, meu guerreiro, minha guerreira, ou seja, você vai estudar o que está aí. É videoaula, você marcou videoaula. É PDF, lei seca, lei seca. Requestões de cada assunto, marca as questões. Revisão, revisão. Então, meu guerreiro, vamos ver agora mais raciocínio lógico. Isso, raciocínio lógico. Aí tem ali, dentro de raciocínio lógico, estruturas lógicas, lógicas de argumentação, ou seja, analogias, inferências, deduções e conclusões. Aí vem a lógica sentencial ou proposicional, meu guerreiro e minha guerreira. Ou seja, esse assunto aqui vai vir questões da lógica sentencial ou proposicional. Aí temos as proposições simples e compostas, temos a tabela verdade. Você vai ter que aprender tabela verdade se você não sabe. As equivalências, questões certas sobre equivalências lógicas, meus guerreiros. Quais são as equivalências do se P, então que? Meu guerreiro e minha guerreira, é o que despenca em prova. Você não sabe? Não se preocupe. Se você tem condições, compre um curso preparatório, meu guerreiro e minha guerreira, porque você vai aprender todos esses assuntos, ou se não, uma apostila. Se você gosta de estudar por apostila, compre uma, meu guerreiro e minha guerreira. Mas eu recomendo, se você tem condições, compre um curso preparatório para o concurso do DEPEN, porque se você não conhece esse assunto, não domina, é muito difícil você
sozinho tentar aprender, mas aprende com muito esforço, meu guerreiro, minha guerreira. Aí vamos ali, a Leslie Morgan. A Leslie Morgan vai cair principalmente as equivalências. Diagramas lógicos, lógicas de primeira ordem. Olha a lógica de primeira ordem aí. Razões e proporções. Aí vem as regras de 3 simples, meus guerreiros. Porcentagens, princípios de contagem e probabilidade. Aí tem também operações com conjuntos. Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais. Nesse assunto aqui, eu vou dar ênfase nos problemas aritméticos e geométricos, principalmente progressão aritmética, progressão geométrica. As matrizes é um pouco complexa, eu só vou dar uma olhada se sobrar tempo, senão eu não vou olhar matrizes, meus guerreiros e minha guerreira. Agora, informática. Informática tem alguns pontos específicos e estratégicos que cobrou alguns assuntos na Polícia Federal, meu guerreiro e minha guerreira, principalmente banco de dados, ou seja, os concursos federais agora estão caindo em banco de dados. Vamos ver, conceitos de internet e intranet. É fácil esse assunto. Conceitos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à internet ou intranet. Aí tem ali ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca de pesquisa e de redes sociais. Noções de sistema operacional, ambiente Windows, ou seja, ele deu você vai ter que estudar o sistema operacional, ou seja, o ambiente Windows. Você vai estudar o Linux? Não, ou seja, se ele deu o Windows, você só vai estudar o Windows, você não vai estudar o sistema operacional Linux. Aí tem acesso à distância a computadores, transferência de informação e arquivos, aplicativos de áudio, vídeo e multimídia. Aí vemos ali os 5, edição de textos, planilhas e apresentação. Agora aqui ele deu tanto o ambiente Microsoft Office como BR Office. Aqui é assunto pra caramba, meu guerreiro e minha guerreira. Se você tiver tempo, você vai focar. Se não tiver, é muita coisa esse assunto. Você pega ali só os pontos básicos. Bizu, principalmente os comandos, meus guerreiros e minhas guerreiras. Aí vemos ali. Aí tem ali os 6, redes de computadores. Vai cair questão? Vai cair sobre questões sobre redes de computadores. Conceitos de proteção e segurança. Aqui, praticamente, acredito que é uma questão certa. Sobre conceito de proteção de segurança. Noções de vírus, worms, pragas virtuais. Vírus, você sabe, tem ali o cavalo de Troia. O worms é considerado como verme. As pragas virtuais. Tem tantos vírus, meus guerreiros e minhas guerreiras. Mas, principalmente, mais famoso é o cavalo de Troia. E o worm é o verme, você vai aprender tudo sobre vírus, porque é um assunto estratégico. Aplicativos para segurança, ou seja, antivírus, firewall. O firewall, você vai ver que tem tanto firewall como hardware, como software. Aí tem ali os anti-spyware e etc, meus guerreiros. Aí tem agora a convergência de rede. Agora aqui é um assunto que eu nunca estudei e eu vou ter que dar uma analisada, pincelada por cima para entender mais ou menos, ver algumas questões para lá no dia, caso caia questões, eu me lembre, marcar um pontinho extra, porque aqui só vai acertar quem domina esse assunto, ou senão aquele estratégico ali que resolveu algumas questões e lá caiu simples, acertou. Convergência de rede, eu nunca estudei convergência de rede. Noções de voz sobre VoIP, eu já vi questões. Fui dar uma analisada nessas questões. A princípio, as questões se tornam fáceis para cargos intermediários. Então, meu guerreiro, convergência de rede e noções de voz sobre IP, VoIP, telefonia IP, noções de videoconferência. Acredito que é um assunto estratégico devido ao Sistema Penitenciário Nacional, DEPEN, tratar sobre videoconferência. Segurança da informação, assunto quente. Sistema de armazenamento em disco e sistema de replicação de dados. Aí vem procedimentos de backup, aí você vai ter que ver o que é backup diferencial, backup incremental, backup de cópia, backup global ou full. Não se preocupe. Noções de Power BI, eu vi esse assunto, é estratégico esse assunto, noções de Power BI, ou é Power BI, mais ou menos assim a nomenclatura. E conceitos de bancos de dados, ou seja, dentro do assunto de informática tem 3 tópicos: convergência de rede, noções de Power
E conceitos de bancos de dados. Bancos de dados, meus guerreiros e minhas guerreiras, é estratégico esse assunto. Vamos agora analisar os conhecimentos específicos. Então, ou seja, os conhecimentos básicos. Já analisamos agora os conhecimentos específicos, que é o bloco 2, 50 questões, meus guerreiros e minhas guerreiras. Direito constitucional. Direito constitucional, na minha visão, veio simples. Meu guerreiro, vamos lá. Direitos e garantias fundamentais caem em todos os concursos. Direitos e deveres individuais e coletivos, direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade. É o artigo 5º. Direitos sociais, aí vem a nacionalidade, cidadania e direitos políticos, partidos políticos, garantias constitucionais individuais e garantias dos direitos coletivos, sociais e políticos. Ou seja, meus guerreiros e minhas guerreiras, é praticamente do artigo 1º ao artigo 17, aí esses direitos e garantias fundamentais. Você vai ter que saber o que é primeira geração, segunda geração, terceira geração, aí vem a doutrina quarta e quinta. Você vai ter que ver, meu guerreiro e minhas guerreiras, os princípios da República Federativa do Brasil, os objetivos, os princípios que regem as relações internacionais da República Federativa do Brasil, os poderes que compõem a nossa União, poder legislativo, executivo, judiciário. Então, ou seja, esse assunto primeiro está muito legal. Aí vem agora o poder executivo. Forma e sistema de governo, você vai ter que saber o que é forma de governo. Forma de governo é o mnemônico fogo na república. Sistema de governo é o sigo presidente. Então, meu guerreiro e minha guerreira, tá gostando? Se inscreve no canal, dá o seu like e compartilha. Seja um agente motivador e transformador de vidas, meu guerreiro e minha guerreira. Esse assunto você encontra no meu canal no YouTube, isso mesmo, na playlist de Direito Constitucional e também na playlist do artigo 5º. Vai lá e confira e compartilha com os amigos. Força e honra, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos agora. Aí tem, dentro do Poder Executivo, forma e sistema de governo, chefia de Estado e chefia de governo. Isso mesmo, o que é chefe de Estado? Então, seja, o presidente da República, como chefe de Estado, ele representa o Brasil lá no exterior. E como chefia de governo, ele governa todo o nosso Brasil aqui, meus guerreiros e minhas guerreiras. Então, chefe de Estado, o presidente representa o Brasil no exterior. E chefe de governo, ele administra o nosso Brasil. Defesa do Estado e das instituições democráticas. Aqui vem a segurança pública e organização da segurança pública. Ou seja, é praticamente o nosso artigo 144. E eu acredito que vai vir uma questão. Por que, meu guerreiro e minha guerreira? Então, se você não sabe, a nossa Constituição foi atualizada. E agora, meus guerreiros e minhas guerreiras, os agentes, tanto eles do DEPEN, que é federal, como os agentes estaduais, hoje não são mais agentes penitenciários. A nossa Constituição foi atualizada e hoje é a nossa Polícia Penal, meu guerreiro e minha guerreira, fazendo parte do rol do artigo 144 da Segurança Pública. Força e honra aos nossos guerreiros e guerreiras da Polícia Penal. Então vamos agora analisar direito administrativo. Meu guerreiro e minha guerreira, direito administrativo, como sempre, a CESP coloca uma imensidão de coisas. Você é estratégico, você não vai estudar. Vamos ver aqui, a Lei 8.112 e suas alterações. Acabamos de ver que lá dentro de ética, ela trouxe a Lei 8.112, mas tópicos específicos, como procedimento do PAD, rito sumário, rito ordinário. Então, meu guerreiro, e aqui ela trouxe a lei completa. É brincadeira um negócio desse. Você estudar a lei completa, não. Você vai estudar os pontos quentes da lei. O que mais despenca em prova, principalmente o que está dentro de ética, que ela deu os tópicos, os assuntos sobre PAD, sobre processo administrativo, sobre rito sumário, rito ordinário. Então, e aqui você vai ver as formas de provimento, as formas de vacância, meu guerreiro e minha guerreira, os pontos mais quentes que despencam em prova. Você não vai estudar a lei toda, porque a lei é grande. Aí tem ali os poderes administrativos, o poder hierárquico, poder disciplinar, regulamentar e de polícia. Uso e abuso do poder. A lei 8.666 de 1993 e suas alterações. Tá doido? Essa lei é muito grande e você não vai estudar ela toda, meu guerreiro e minha guerreira. Principalmente que tem as formas ali de licitações, depois vem contratos, misericórdia. Não, bizu dessa lei, você vai estudar as formas de licitações. Isso mesmo, eu mesmo, Robson Concursos,
vou estudar somente as formas de licitações. É o que despenca em prova. Não vou estudar contrato porque a lei é muito grande. Eu não vou estudar contrato. Agora, se você tem tempo e se você está de uma forma totalmente 100% determinada, você vai estudar a lei toda. Aí fica a critério seu. Eu mesmo vou na estratégia, vou estudar somente as formas de licitações que foi atualizadas e a estratégia. Eu não vou estudar a lei toda, a lei é enorme. Aí vem o decreto 10.024 de 2019 que regulamenta a licitação na modalidade pregão na forma eletrônica. Vou dar uma olhada nesse decreto da forma de pregão. Agora tem também um decreto número 6.170 de 2007 e suas alterações, que dispõe sobre as normas relativas às transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse e de outras providências. Se sobrar tempo eu vou dar uma analisada nessa, mas tem também a portaria interministerial número 424 de 2016 e suas alterações. Se der tempo, se for pequena essa portaria que ainda não analisei, vou dar uma olhada. Responsabilidade civil do Estado. Aqui despenca questões, meus guerreiros e minhas guerreiras. Responsabilidade objetiva, subjetiva. O Estado responde objetivamente ou subjetivamente. Então, ou seja, meu guerreiro e minha guerreira, se vocês já perceberam, eu analiso o edital verticalizado. Primeiro eu crio o edital verticalizado. Então eu já tenho, a princípio, o primeiro contato dos assuntos, das matérias e de cada matéria, os seus tópicos que vão ser cobrados. E depois eu vou fazendo essa revisão, como vocês estão observando. Responsabilidade civil do Estado, eu já me lembro, responsabilidade objetiva e subjetiva. O Estado responde objetivamente ou subjetivamente por danos causados a terceiros, meus guerreiros e minhas guerreiras. Então, ou seja, já é uma forma de você revisar. E isso eu faço, meus guerreiros e minhas guerreiras, em dias antes da prova. Pego esse edital verticalizado e vou ali tentando mentalmente me lembrar dos assuntos, principalmente do que mais despencam em provas, meus guerreiros. Então, responsabilidade civil do Estado é ponto estratégico. Marque aí no seu edital verticalizado, sublinhe ele, meus guerreiros, se não marque no seu marcador de texto. Responsabilidade civil do Estado no direito brasileiro, responsabilidade por ato comissivo do Estado, responsabilidade por omissão do Estado, ou seja, meus guerreiros e minhas guerreiras, se algum detento lá do sistema penitenciário nacional, ele vier a óbito devido a certas circunstâncias lá dentro, quem é que responde? O Estado aí vai responder por omissão, ou o Estado responder de forma objetiva ou subjetiva? Então é assim que cai na prova, meu guerreiro e minha guerreira. Causas excludentes e atenuantes da responsabilidade. Aí tem ali o 6.2, requisitos para a demonstração da responsabilidade do Estado. Aí tem o 6.3, causas excludentes e atenuantes da responsabilidade do Estado. Despeca em prova essas causas excludentes e atenuantes da responsabilidade do Estado. Isso, você vai estudar esse assunto, você vai ver que tem causas que excluem a responsabilidade do Estado, culpa exclusiva da vítima é uma delas, e as que atenuantes da responsabilidade civil do Estado. Então, meu guerreiro, esse assunto é quente. E tem a lei 9.784 de 99 e suas alterações. Tem também a portaria interministerial 424 de 2006 e suas alterações. Ou seja, se você analisou bem, direito administrativo é imenso, mas você é estratégico e você vai focar naquilo que mais despenca em provas. Vamos agora para direito penal, os queridinhos dos concurseiros, meus guerreiros. Direito penal todo mundo gosta. Direito penal, vê o simples direito penal a princípio, mas simples para quem já conhece, né? Como eu já estudei direito penal, a princípio se torna simples, mas para você talvez esteja complexo. Mas é um assunto gostoso de se aprender. Aplicação da lei penal. Aí tem, dentro da aplicação da lei penal, princípios. Meu guerreiro e minha guerreira, princípios, tem um vídeo estratégico e esquematizado com todos os princípios. Aliás, os princípios que mais despencam em provas, com várias questões, no meu canal no YouTube. Vai lá, confira na playlist de Direito Constitucional, Força e Honra. Aí vem aqui, princípios. Aí vem a lei penal no tempo e no espaço. Tempo e lugar do crime. Você vai ter que aprender o tempo e lugar do crime. Teoria da atividade, teoria da ubiquidade. Lei penal excepcional, lei penal especial e temporária. Principalmente a lei penal excepcional
e temporária, meu guerreiro e minha guerreira, porque você vai estudar dentro desse assunto o princípio da ultratividade, o princípio da extratividade, meu guerreiro e minha guerreira, o princípio da irretroatividade, o princípio da retroatividade, quando é que a lei retroage, quando é que a lei não retroage, quando a lei é ultrativa. Meu guerreiro e minha guerreira, não se preocupe, dentro desse assunto você vai aprender tudo, meu guerreiro e minha guerreira. Então eu recomendo, se você tem condições, compre um curso preparatório. Aí tem dentro do 1.5 territorialidade e extraterritorialidade da lei penal. Esse assunto aqui é decoreba, meus guerreiros e minha guerreira, principalmente dentro dos artigos ali do direito penal. Pena cumprida no estrangeiro, a pena que você cumpre no estrangeiro, se ela atenua, se ela é comutada, eficácia da sentença estrangeira, contagem de prazos, frações não computáveis da pena, interpretação da lei penal, olha aí, analogia, interpretação da lei penal e analogia, você vai ter que aprender esse assunto, o que é interpretação da lei penal ou integração da lei penal, a diferença dela com a analogia. E retroatividade da lei penal, sabemos que em regra a lei penal ela não retroage, mas se for para beneficiar o réu, ela retroage, aí entra o princípio da retroatividade. Meu guerreiro e minha guerreira, esse assunto, conflito aparente de normas penais, é estratégico e esquematizado e com certeza vai vir questões desse assunto na sua prova. Então, meu guerreiro, se você não domina, não conhece esse assunto, não resolveu questões, vá lá no meu canal no YouTube, na playlist de Direito Constitucional, tem um vídeo tratando tudo sobre conflito aparente de normas penais, o que é o princípio da subsidiariedade, o princípio da especialidade, o princípio da construção ou absorção, o princípio da alternatividade. Você vai aprender tudo sobre subsidiariedade, expressa ou explícita, tácita ou implícita. Então, meu guerreiro e minha guerreira, vá lá, confere, com certeza você vai gostar, estratégico e esquematizado com várias questões. Então, o conflitos aparentes de normas penais é estratégico e esquematizado. E agora, meus guerreiros, o 2 tem ali o fato típico e seus elementos, outro estratégico que vai despencar na sua prova, meu guerreiro. Vai vir questões, com certeza, sobre fato típico e seus elementos, porque a princípio, no Brasil, prevalece a teoria analítica tripartida do crime, que compõe o que é, quais são os elementos do crime. Você vai aprender o que é o fato típico, o antijurídico e o agente culpável, os elementos do fato típico, meus guerreiros. Você vai aprender tudo sobre conduta, resultado, nexo causal, tipicidade formal, material, princípios da insignificância, porque lá em cima está lá o tópico dos princípios. Logo de cara, o princípio da insignificância, para quem não sabe, é excluir a tipicidade material. Então, se excluir a tipicidade material, logo exclui o fato típico. Se exclui o fato típico, logo exclui o crime, meu guerreiro e minha guerreira. Olha aí, uma forma já estratégica de fazer revisões. Aí dentro do fato típico, seus elementos, crime consumado e tentado, você vai aprender tudo sobre tentativa, meus guerreiros. Quais são os tipos de tentativa? Tentativa vermelha, tentativa branca, tentativa incruenta, tentativa cruenta. Você vai aprender tudo. Você vai aprender tudo o que é um crime consumado, o artigo 121, homicídio simples, meu guerreiro e minha guerreira. Pena de 6 a 20 anos. Se for tentado, você vai ver as formas ali. Ele responde pelo crime consumado menos ali, X valor, meu guerreiro e minha guerreira. Não se preocupe, você vai aprender tudo sobre esse assunto. Ilicitude e causas de exclusão. Olha aí, com certeza dentro desse assunto vai ter ali legítimo, você vai aprender o que é legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento legal, o exercício regular do direito, o excesso punível, crimes contra a pessoa, aqui é estratégico os crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio, você vai ver ali estrategicamente o que é o furto, o que é o roubo, meu guerreiro, latrocínio, um roubo seguido de morte, logo de cara o latrocínio é um crime complexo, já é um pouco mais aprofundado, mas você vai aprender. Crimes contra a fé pública, crimes contra a administração pública. Aqui, meu guerreiro e minha guerreira, é um ponto estratégico. Você vai ter que aprender principalmente os principais crimes contra a administração pública. O que é o crime de peculato? O que é crime de concussão? O que é, meus guerreiros e minhas guerreiras, o crime de corrupção passiva? Então, crimes estratégicos você vai ter que aprender, meu guerreiro e minha guerreira. E aqui, e no finalzinho, disposições constitucionais aplicáveis ao direito penal. Isso mesmo, porque a nossa Constituição, vários princípios relacionam ao direito penal.
Olha aí, princípios, mais uma vez, disposições constitucionais aplicáveis ao direito penal. Vamos ver agora o direito processual penal, meu guerreiro e minha guerreira. Para mim, direito processual penal, assim como o penal veio, é excelente. Meu guerreiro e minha guerreira, eu acredito que nesse concurso que vai diferenciar, que vai colocar a pessoa dentro das vagas, ou é a partes complementares do edital, ou os conhecimentos básicos envolvendo português, informática, raciocínio lógico, porque a parte de direito, tirando direito administrativo, que tem certos assuntos, o direito penal processual está filé. Vamos agora ao direito processual penal. Aplicação da lei processual no tempo, no espaço, em relação às pessoas. Disposições preliminares do Código de Processo Penal. Inquérito policial. Aqui, inquérito policial é estratégico. Todos que estudam direito processual penal têm que aprender tudo sobre inquérito, principalmente as características do inquérito, meus guerreiros e minhas guerreiras. Os prazos que os inquéritos têm. Então, aqui é fundamental saber características do inquérito, saber os prazos do inquérito, meu guerreiro e minha guerreira. Logo de cara, saber que o inquérito policial é exclusivo do delegado de polícia, meu guerreiro e minha guerreira. Delegado de polícia não pode mandar arquivar o inquérito policial. É assim que cai na prova. Ação penal, outro ponto estratégico, você vai ter que aprender o que é ação penal pública e ação penal privada. Dentro da ação penal pública, você vai ter que aprender o que é ação penal pública condicionada, ação penal pública incondicionada, meu guerreiro e minha guerreira. Pontos estratégicos. E prisões, liberdade provisória e fiança. Você vai ter que aprender tudo sobre prisões. Prisão preventiva, prisão temporária. E aqui o ponto estratégico também, processo de julgamento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. É pequeno e você aqui garante um pontozinho, se cair habeas corpus seu processo, você aqui também garante um pontozinho. E disposições constitucionais aplicáveis ao direito processual penal, ou seja, direito processual penal, assim como penal, está primeira. Então vamos agora analisar dentro dos conhecimentos específicos, direitos humanos e participação social. Aí tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, você vai ter que ler e tentar decorar ela, da Assembleia Geral das Nações Unidas de 1984, ele ainda deu ali a resolução 217A e 3 ali da Assembleia Geral das Nações Unidas. Direitos humanos e direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988, artigo 5º ao 15. Aqui a maioria das questões, se vier dentro desse tópico, você acerta pela analogia, pelos seus conhecimentos de mundo. Agora, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, eu recomendo você dar uma lida nela, dar uma estudada nela, porque quando cai na prova é a própria decoreba da declaração. Regras mínimas da ONU para o tratamento de pessoas presas. Acredito que dentro das regras mínimas vai vir uma questão, ou se não uma questão envolvendo tanto a declaração como regras mínimas e de direito constitucional. A CESP gosta muito disso, pegar 3 assuntos e misturar numa questão só. E o decreto número 7037 de 2009, suas alterações, que é o Programa Nacional de Direitos Humanos, conhecido como PNDH. Aqui é estratégico, eu tenho um vídeo que eu já gravei faz tempo, vou ver se eu gravo ele de novo para um áudio, porque quando eu gravei eu não tinha microfone faz tempo, porque antes eu gravava os vídeos para servir para os meus estudos. Hoje, como eu me tornei público, para ajudar principalmente as pessoas mais humildes, eu vou ver se eu regravo ele, meu guerreiro e minha guerreira. Se não der tempo, eu coloco ele com áudio assim, pelo menos serve aí para você estudar ele, do Programa Nacional de Direitos Humanos, porque ele está estratégico, colorido, e quando o seu cérebro vê, principalmente com seus olhos bater nele e vê, fixa melhor no cérebro. Tem ali também o decreto número 9.759 de 2019, recente, que extingue e estabelece diretrizes, regras e limitações para colegiados da Administração Pública Federal. E tem também o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que vai do artigo 62 a 64 da Lei de Execução Penal e suas alterações. Então, meu guerreiro e minha guerreira, no Conhecimentos Complementares, nós vamos ver que vamos ter que estudar a Lei de Execução Penal, a famosa e conhecida LEP. O interessante é que lá você já vai estudar esse assunto. E aqui já tem esse assunto, ou seja, você vai matar 2 coelhos com uma cajadada só, meu guerreiro e minha guerreira. Então, Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, artigo 62 e 64,
da Lei de Execução Penal e suas alterações, e tem o Conselhos Penitenciários, que vai do artigo 69 e 70 da Lei de Execução Penal e suas alterações, e também o Conselho da Comunidade, que vai do artigo 80 e 81 da Lei de Execução Penal e suas alterações. Ou seja, meu guerreiro e minha guerreira, com certeza vai vir questões sobre esse assunto, porque a CESP gosta de confundir o que é Conselho de Comunidade, Conselho Penitenciário e Conselho Nacional. Ou seja, ponto quente estratégico para a sua prova e você vai gabaritar. Tá gostando, meu guerreiro e minha guerreira? Então, se inscreve no canal, dá o seu like, compartilha. Seja um agente, mas seja um agente motivador e transformador de vidas. Fosse honra. Vamos ver agora a legislação especial, meu guerreiro e minha guerreira. Por isso, dentro da legislação especial, tem ali videoaula, PDF, lei seca, porque quando é lei seca, você só vai estudar lei seca, é o decoreba. Questões de revisão. E não se esqueça, simulado sábado e domingo, ou se não, faça no domingo. Eu, às vezes, quando tenho tempo dentro da minha organização, do meu planejamento, o tempo bate direitinho, não acontece nada, nenhuma circunstância adversas, eu faço um simulado no sábado e outro no domingo. Então, meu guerreiro, legislação especial, tem a Lei 12.850 de 2013, que trata das organizações criminosas, tem a Lei 9.613 de 98, que trata da lavagem de dinheiro, e tem a Lei 9.455 de 97, que trata da lei, que é a lei anti-tortura, ou seja, a 12.850 estratégica mas se você tem pouco tempo, foque na 9.455 de 97, que é a lei anti-tortura, para você aprender tudo sobre tortura, quais são os tipos de tortura, meu guerreiro e minha guerreira. E vem a Lei 12.846 de 2013, anticorrupção. Tem ali a Lei 13.869 de 2019, abuso de autoridade. Olha aí, foi atualizada a nossa Lei de abuso de autoridade. Agora é a Lei 13.869 de 2019, que trata da Lei de abuso de autoridade. Vai vir questões? Com certeza. Então, lei estratégica e você vai ter que estudá-la. Lei número 8429/92, que trata da improbidade administrativa. Outra lei, meus guerreiros, quentíssima para a sua prova. E a lei número 10.826 de 2006, que trata do Estatuto do Desarmamento. Outra também estratégica. E a lei 11.343 de 2006, que é a lei de drogas, estratégica também. E tem a Lei 13.964 de 2019, que aperfeiçoa a legislação penal e processual penal. Meus guerreiros, várias atualizações dentro do direito penal e dentro do direito processual penal. Essa lei você tem que dar pelo menos uma lida nela, uma estudada, porque teve várias modificações, tanto no direito penal como no direito processual penal. Então é estratégica. E agora, meus guerreiros e minhas guerreiras, último blocozinho ali, conhecimentos complementares, bloco 3, 40 questões, execução penal. A lei mais importante para o concurso do conhecimentos complementares, execução penal, que é a Lei 7.210 de 84, que trata da Lei de Execução Penal. Então, ou seja, você vai ter que estudar esta lei, ela é grande? Mas você vai estudar os pontos estratégicos, principalmente que acabamos de ver agora há pouco, sobre os conselhos penitenciários, meus guerreiros, sobre ali, porque é estratégico que vai cair na prova. Então, lei número 7.210 de 84, lei de execução penal, estratégica, você é obrigado a estudar ela. Portaria interministerial do MJ SEDH, número 4.226 de 2010, que estabelece diretrizes sobre o uso da força pelos agentes de segurança pública. É estratégico? Meu guerreiro e minha guerreira. O bom da lei 7.210 é que ela é decoreba. Isso é o interessante. É ler, reler, fazer questões e no dia da prova fixar os conteúdos mais importantes na sua mente. E essa portaria ministerial, acredito que vai vir questões. E também tem a portaria do MJSP número 65 de 2019, que trata da formação da força-tarefa de intervenção penitenciária no âmbito do DEPEN. É interessante, principalmente porque ela é de 2019, então, ou seja, leis atualizadas, leis próximas de 2020, é estratégico, meu guerreiro. Outra portaria do MJ São Paulo, número 157 de 2019, disciplina o procedimento de visita social aos presos no estabelecimentos penais federais de segurança máxima e da outras providências. Outra também estratégica. Eu vou dar uma analisada nessas portarias,
Dependendo do meu tempo, meus guerreiros, se ela for pequena, vou analisar, fazer uma forma estratégica, sublinhar os pontos mais importantes e gravar aqui, colocar no canal para os guerreiros e guerreiras. E tem também a lei número 13.675 de 2018, disciplina, organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública. Cria a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, institui o Sistema Único de Segurança Pública e Decreto de Regulamentação número 9.489 de 2018. Estratégico porque também de 2018. E tem também a portaria do MJSP número 18 de 2020, aprova a Doutrina Nacional de Atuação Integrada de Segurança Pública, o DENASP, meus guerreiros e minhas guerreiras. Olha aí, 2020 é estratégico? Só sei que é várias portarias, leis, mas entre elas, Lei de Execução Penal, você é obrigado a estudar. E essas portarias eu recomendo você, no mínimo, dar uma analisada nelas, dependendo do seu tempo. Então, meu guerreiro e minha guerreira, faça isso. Você tem que, no mínimo, dar uma analisada nessas portarias, porque de 2019, 2018, 2020, então vai cair na prova. E tem dentro dessa portaria do DENASP, traz também a Doutrina Nacional de Atuação Integrada de Segurança Pública. E o 7 tem ali o Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que vai de 2020 a 2023. Estratégico aqui, vai vir questão sobre o Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária. É certeza, meus guerreiros e minhas guerreiras. E dentro da legislação especial, que está dentro dos nossos conhecimentos complementares, temos o decreto número 6.049 de 2007, que regulamento penitenciário federal. Tem a portaria do MSP número 199 de 2018, que trata do regimento interno do Departamento Penitenciário Nacional. E tem a lei número 10.693 de 2013 e suas alterações. Tem ali a lei número 11.907 de 2009. Agora ela deu ali seção 23 das carreiras da área penitenciária federal. Tem a lei número 13.327 de 2006, capítulo 8º, ou seja, ela está dando dentro da lei o capítulo 8º, assim como a lei 11.907 de 2009, ela deu a seção 23, meus guerreiros. Então você só vai estudar esse tópico. Lei 13.327 de 2006, capítulo 8º, que trata das carreiras da área penitenciária federal. Você só vai estudar isso. E a lei número 11.473 de 2007, que dispõe sobre a cooperação federativa no âmbito da segurança pública. Tem também a lei número 11.671 de 2008, dispõe sobre a transferência e inclusão de presos em estabelecimentos penais federais. E o 8º trata do decreto número 6.877 de 2008, que regulamenta a lei número 11.671 de 2008. Tem também a portaria do DIS-PF/DEPEN número 11.000 de 2015, que aprova o manual das assistências do sistema penitenciário federal. Então, meu guerreiro e minha guerreira, vamos agora analisar a última parte do nosso edital verticalizado, estratégico e esquematizado para o cargo de agente federal de execução penal, a nossa prova discursiva. Isso mesmo, a famosa redação. Vamos aprender agora quais foram os tópicos que a banca CESP, ou seja, o nosso SEBRASP, colocou para que nós possamos estudar os assuntos e praticar a redação e no dia da prova tirar a nota máxima. Meus guerreiros e minhas guerreiras, aqui é onde você vai diferenciar-se dos demais candidatos. Isso mesmo, você aqui tirando uma excelente nota na prova discursiva, ou seja, na redação, você vai obter excelentes resultados e classificação no concurso. Eu, no concurso da SERES de Pernambuco, obtive quase a nota máxima no concurso. Vou colocar aqui para vocês conferir essa nota. Então, meu guerreiro e minha guerreira, no finalzinho vou colocar aqui os pontos que eu obtive na prova discursiva do SERES, que antes era o agente penitenciário, hoje é a nossa polícia penal, para vocês verem. Em breve vou colocar o que eu fiz, a estratégia que eu usei. Logo de cara eu digo que eu fiz muitas redações dos assuntos
que a própria Banca CESP colocou. Então, vem comigo conferir agora os assuntos da prova discursiva da nossa redação, o tema atualidades da CESP. Então, meu guerreiro e minha guerreira, vamos agora analisar os tópicos de atualidades para a nossa prova discursiva, a famosa redação. Então, tem ali o sistema de justiça criminal, o sistema prisional brasileiro e sistema penitenciário federal, políticas públicas de segurança pública e cidadania e o papel do sistema penitenciário nas políticas nacionais de segurança pública. Então, meu guerreiro e minha guerreira, graças ao bom Deus, chegamos ao final da nossa análise estratégica e esquematizada do edital verticalizado para o cargo de Agente Federal de Execução Penal do concurso do DEPEN 2020. Espero que de alguma forma, direta ou indiretamente, esse edital verticalizado sirva para a sua aprovação, para você obter mais excelentes resultados na sua preparação para o concurso do DEPEN. Meu guerreiro e minha guerreira, continue nessa força, nesse vigor, nessa esperança. Não pare por nada e não pense jamais nunca em desistir dos estudos, do seu objetivo e do seu sonho. Eu sei que esse edital, a princípio, ele é extenso, mas é assim mesmo. Você é inteligente, você vai pegar uma dica aqui, outra dica ali e vai focar no que mais cai nas provas. Se tem tempo, faça muitas questões, revise muitos assuntos. Se tem tempo, tente fechar o edital. É estratégia de fechar o edital? É, mas só para quem tem muito tempo de estudos. Para quem não tem, foque no que mais cai, naquilo que você mais domina, você já ganha tempo. Então, meu guerreiro e minha guerreira, esse edital verticalizado é estratégico e espero que, sinceramente, que sirva para você. É o que eu faço, eu marco os assuntos mais quentes que eu acredito que caem nas questões, mas cada um tem a sua análise estratégica. Eu espero que de alguma forma, com a minha pouca experiência, sirva para você. Meu guerreiro e minha guerreira, continue nessa força, não pare por nada, porque no final a vitória é certa. Como sempre, a boa semente que você planta hoje, amanhã vai colher excelentes frutos. Deus é bom e ama você. Vem comigo e juntos vamos vencer, meu guerreiro e minha guerreira. Se gostou, se inscreve no canal, dá o seu like, compartilha. Seja um agente, mas seja um agente motivador e transformador de vidas. Força e honra e até o próximo vídeo, assim querendo Deus e amém.